esse livro, ele é, como o Oswaldo André, que é o meu editor, ele falou assim, ó, esse livro é uma paga à vida. Então, ele é um livro que ali estão relatadas vivências, tudo que esse livro está descrito foi que eu vivi, eu tive a oportunidade de viver. Então é algo assim da minha vida mesmo, né? E ele é um livro que ele retrata assim uma visão de uma criança na década de 50, né, já evoluindo aí para meados da década de 60, e uma visão de uma criança, assim, como que era a cidade, como que ele desfrutava dos espaços, né, que Divinópolis tinha grandes espaços, muitos lotes, né, lotes baldios, lotes que não tinham ainda construção. Então, e esse nome, Incenso e Pardais, ele retrata muito assim o clima, pode dizer que da década de 50. Porque na década de 50, eu tenho um relato da questão do incenso. A cidade era muito impregnada da questão religiosa, né? Então, o incenso me marcou muito na infância. E eu tenho um relato dessa, está no livro. Agora, a questão dos pardais é muito interessante, porque tem um poema nesse livro aí que ele chama Buraco do Rato. O Buraco do Rato, para os que não sabem, era um bar que existia entre a Rua Goiás e a Rua Minas Gerais. O Buraco do Rato, ele era aqueles chamados bar sujinho, né? Então ficava cheio de papéis pega-moço, que muita gente nem sabe o que é isso, né? São aqueles papéis que tem uma cola, o mosquito ia lá, pousava, ficava pregado. E quando eu passava lá, na frente desse bar, eu via a placa. Eu já estava começando a ler, né? E menino, quando começa a ler, tudo é novidade, tudo que vê de letra, ele já quer ler, né? Placas, tudo. Aí eu li a placa Buraco do Rato. Aí eu parava, ficava olhando para dentro do bar para ver se eu achava o rato e o buraco. E fica, Então eu desenvolvi um poema nesse sentido, do menino ali vivendo aquelas situações, né? Na década de 50, quando a Avenida 1º de Junho era de terra, era uma poeira enorme, né, na 1º de Junho, e a iluminação era um poste de madeira. No meio da rua ainda? No meio da rua, entendeu? Que aí aqueles postes, aquela iluminação precária, né? Mas foi trazendo muitos aspectos assim da minha infância, principalmente na Rua Oeste de Minas, ali naquele que eu nasci no bairro Niterói, mas depois eu mudei ali, ainda bem, assim, com 5 anos de idade, eu mudei. Então, trazendo aquelas vivências ali, e dentro dessas vivências, eu vou trazendo a história de Divinópolis, porque eu senti na obrigação de trazer, assim, como pode dizer assim, um dever, né, de consciência, no sentido de ser grato à cidade que eu nasci, né? Sim. E como disse o professor Adesso, que fez o meu prefácio, ele falou assim, ó, a cidade que nós nascemos é a melhor cidade do mundo. E eu, como Divinópolis, eu tenho um amor incondicional a Divinópolis. Sempre tive, né? E às vezes eu vejo essa cidade assim, às vezes tão maltratada, né? Uma cidade que poderia estar assim... hoje até, eu aguardando ali, eu vi um anúncio falando, Divinópolis é uma cidade, está no 35º lugar no país, em termos de qualidade de vida, né? Falei, surpreendente, né? Eu acredito que com um pouquinho mais de esforço poderia até estar nos primeiros 10 lugares, né? Mas o livro ele retrata isso aí, e muitos aspectos aí também são trazidos, aspectos da minha família, que era a família Gontijo Fonseca, que pelas pesquisas que eu fiz, ela chegou aqui em Divinópolis mais ou menos em 1700 e pouco.
Por quê? Porque o meu bisavô, ele chamava Capitão Domingos. Capitão Domingos, que é figura importantíssima na história da cidade. O Capitão Domingos, ele era um fazendeiro da região aqui, e ele que construiu o casarão, onde que abriga o Museu Histórico, né, de Divinópolis. E ali, a minha mãe, inclusive, já chegou a brincar lá. Ela relatava que ela chegava quando era menina, né, que minha mãe nasceu no ano da emancipação do município. Né, já faleceu em 1912. Né? E interessante que ela tinha uma memória assim, prodigiosa. E ela foi me relatando vários casos. E alguns desses casos eu conto nesse livro aí. E trago alguma coisa da história de Divinópolis. Até a questão do Araticum. Né? Fala assim, mas o que tem Araticum a ver com incenso e pardais? Mas tem, porque fazia o Araticum, as mulheres colocavam aqueles balaios enormes, né? E na cabeça vendendo Araticum. E a gente não via, às vezes, aquelas pessoas muito magras, né, fraquinhas, e carregando balaio. Um Araticum é um peso, né? E às vezes um balaio de Araticum a gente ficava impressionado de ver como que tinha resistência, né, nesse sentido. Mas eu relato também essa questão do Araticum aí. E como eu estou fazendo um estudo de música, aí eu fiz assim, eu fiz para exercício de composição, compus 9 músicas que estão relacionadas ao livro. Então, provavelmente vai ser talvez um único livro, pelo menos que eu tenho ciência, que tem trilha sonora. Tem trilha sonora. Até mesmo para as pessoas saberem, o lançamento de Incenso e Pardais acontece amanhã. Amanhã. Dia 13, a partir das 19h30, no JB Palace Hotel. Exatamente. Né? Naquele anfiteatro que tem ali no JB. E tem realmente isso, tem as suas composições, com uma execução musical do Aulus, né? E do Lou. O Aulus, inclusive, é o meu professor de harmonia, né? Nós fizemos, ele me ajudou na composição das músicas, né? Então, assim, a finalidade desse livro, ele é resgatar um pouco da história da minha família, né? Que eu penso que isso é importante. Não assim com precisão documental, porque eu observei que não havia documentação histórica sobre muitos aspectos. Por exemplo, o Capitão Domingos, ele construiu uma ponte de peroba das suas fazendas lá, porque ele tinha várias terras e tudo. Aí ele construiu uma ponte praticamente assim, com o auxílio dos seus empregados lá, porque construiu a ponte sozinho, com seus próprios recursos, atravessando o rio Itapecerica, que era muito caudaloso. É a ponte que ligava ali o centro ao Niterói? Exatamente. Antiga, onde é a ponte do Niterói ali? Exatamente. Uma ponte antes da ponte de cimento. Era uma ponte de madeira. Minha mãe falava muito dessa ponte. Pois é. Tem algumas fotos que mostram, inclusive. Exatamente. Inclusive a capa do livro, ela retrata essa ponte aí. E essa ponte, ela teve uma história assim, importante, porque é algo que a história não me esclareceu, no sentido de como que o Capitão Domingos, ele teve assim, a condição técnica de fazer uma ponte dessa envergadura. Porque você fazer uma ponte, né, encravada na pedra, que foi ali na cachoeira, né, a Cachoeira Grande, chamada, né? Encravada na pedra, com os seus próprios recursos e tudo, é algo assim que eu não conheço o relato histórico que me esclareça essa questão. Exatamente. Né? Como numa época sem a menor infraestrutura, né? Infraestrutura. Então, é algo que é trazido no livro, esses aspectos aí, sabe? E tudo baseado em relato de família. Inclusive, o livro tem fotos, né? Fotos antigas da Rua do Comércio aí, entendeu? Tem fotos que acaba... Tem mais fotos aqui, ó, Rua Itapecerica. Essa foto aí, inclusive, é interessante, porque é ela que deu origem. Como eu trabalho ali na Rua Oeste Minas, trabalho até hoje, quando eu estava para pegar a Rua Itapecerica, na Rua do Comércio, eu parei, vi uma placa escrita assim, Avenida do Comércio, com 2 M's, grafia antiga, com Rua Itapecerica,
não é Serica, Sirica, com I. Falei, que coisa interessante. Parei, tirei uma foto, a partir daí eu resolvi desenvolver esse projeto aí desse livro, né? E o Oswaldo André, ele, depois de ver os primeiros escritos, ele falou, vou te incluir na biblioteca do Memorial do Centenário, porque tem muitos aspectos históricos ali voltados para a cidade. Importantes, né? Importantes. Você imaginava, porque o Max de Almeida Fonseca muita gente deve estar reconhecendo, é médico, ginecologista, tempo São João de Deus, uma atuação aí de muitos anos aqui em Divinópolis. E você imaginava, Max? Você fala assim, eu vou virar escritor também. É algo interessante, porque eu não me considero idoso, velho. Eu sou uma pessoa idosa, porque eu tenho a idade que eu tenho, né? Uma pessoa mais de 60, mas eu não, assim, esse projeto foi algo que foi surgindo assim de uma forma tão natural e com uma força tamanha. Eu tenho que escrever um livro sobre Divinópolis, né? Porque Divinópolis é o mínimo que eu posso fazer para essa cidade, né? Porque essa cidade aí às vezes eu tenho um irmão que ele é citado no livro, inclusive que quando ele fazia palestras em outros estados, eu arrumava um slide para ele. Aí quando ele passava o slide, uma vista panorâmica de Divinópolis, ele falava assim, essa aqui é a segunda cidade do mundo depois de Nova York. Boa, boa. Eu fazia essa brincadeira, né? As pessoas mostravam Divinópolis, né? Então, essas questões. Quem quiser mais informações sobre Incenso e Pardais, ele está vendo. O lançamento acontece amanhã. É uma noite de autógrafos também. Exatamente. Né? No JB. A gente vai colocar a venda lá para alguém que quiser adquirir um exemplar, né? O exemplar vai... Já pode, inclusive, autografar. Amanhã é o lançamento e música, né? Depois disso, quem não puder amanhã, o livro vai estar à venda na Boutique do Livro. Eu vou conversar lá na Boutique do Livro, inclusive nós já temos uma conversa preliminar lá, através da minha esposa, porque inclusive o dono, o proprietário da Boutique do Livro é da família Gontijo também. Então está em casa. Nós temos ali uma relação de parentesco longe, né? E eu penso que pode colocar esse livro lá. Mas a finalidade desse livro também é assim, nós vamos doar esse livro para todas as bibliotecas públicas, né? Inclusive as escolas, porque aí eu falo muito da minha escola, do Miguel Couto. Eu conto uma história do Miguel Couto, que ele era um grupo escolar, né? Perto da minha casa, né? Que era aqui, quando o Miguel Couto foi aqui próximo aonde depois foi o pronto-socorro, a prefeitura. Ele era um hotel antigo que foi adaptado para o grupo escolar, né? Eu estudei no Miguel Couto quando ele mudou para o Ipiranga. Era um edifício até muito bonito e uma pena que foi demolido, porque eu penso que aquele edifício tinha que ser tombado, né? Ele era muito bonito. E era na esquina da Getúlio Vargas com a Rio de Janeiro. São muitas histórias de Incenso e Pardais. A gente está caminhando para o final. Quero deixar aqui o convite, então, para amanhã, quarta-feira, às 19h30, JB Palace Hotel, aqui na rua Rio de Janeiro. Você vai ter um encontro com o Max de Almeida Fonseca, que estará autografando e apresentando também suas composições no lançamento de Incenso e Pardais. Aí fica aí aberto o espaço, Marcos, você reforçar esse convite, então, para todo mundo estar lá acompanhando, conhecer, poder adquirir o livro e saber um pouco dessas histórias. Eu queria deixar minha mensagem aqui. Primeiro, agradecer a oportunidade de ter podendo divulgar esse livro e dizer para os divinopolitanos, para aqueles que nasceram aqui e os que não nasceram também, mas que adotaram a cidade de coração, né, que não desistam dessa cidade. Entendeu? É importante. Eu vejo que no momento que nós estamos passando, tem muitos seres que ficam, eu vou para o exterior, eu vou sair, eu vou para outro lugar, né? Nós temos essa cidade aqui, nós não reconhecemos o que nós temos de bom nessa cidade. Entendeu? Divinópolis é uma cidade que cada vez, eu já tenho netos, né, filhos que já moram aqui na cidade, né? Então eu só quero assim que, apesar das dificuldades, como todas as cidades estão apresentando, né, mas a gente precisa, né, amar aqui o solo que a gente está vivendo. Né? Isso é muito importante. Criar essa afetividade, né? Exatamente.